Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2019. Vamos dar início à nossa 12ª aula de resolução de questões do Paraná. Eu fiquei muito incomodado ontem pelo fato de eu não ter conseguido achar o artigo que proibia a abertura de matrícula para a reserva legal e para o ônus, para quaisquer ônus. Então, eu fiz uma pesquisa, eu vou compartilhar aqui com os senhores. Está no artigo 288. Vou compartilhar aqui com vocês. Do provimento, 688. Os senhores se lembram dessa questão? Que eu fiquei com ela? Era a questão, me parece, questão 17, dessa primeira prova da Consulplan, acerca do RI. A letra A é fácil. Em caso de permuta e pertencendo os imóveis à mesma circunscrição, serão feitos os registros nas matrículas correspondentes sob números de ordem distintos e sucessivos? Falso. Mesmo número. Artigo 187. A gente já falou isso sobre a permuta. Você se lembra disso, Celso? Sim. Uhum. Então, mesmo número. A gente não vai esquecer mais isso. Artigo 187. A letra B, os ônus sobre parte do imóvel, tais como servidão e superfície, serão registrados na matrícula do imóvel, vedada a abertura de matrícula para a parte onerada. 688 do provimento de Minas. Eu acredito que tem uma disposição neste sentido também no provimento do Paraná, mas isso também está em algum provimento. Eu não consegui localizar o provimento que isso, ou então a lei específica dessa determinação normativa. Mas, enfim, artigo 688 fala do provimento de Minas. O interessante é que a servidão ela é registrada e a reserva legal ela é averbada, né? É, exato. Nesse caso aqui, a superfície a reserva legal é averbada, exatamente. Servidão e superfície. A superfície, como um direito real, ela vai ser registrada, sim, na matrícula do imóvel. Os ônus serão registrados na matrícula do imóvel, mas a reserva legal será averbada. É bom ler, às vezes, esses provimentos estaduais, porque eles sistematizam de uma maneira muito interessante, né? É irregular a abertura de nova matrícula para a parte ou fração ideal de imóvel em situação jurídica de condomínio geral. Considera-se parte ou fração ideal a resultante do desdobramento da titularidade do imóvel em partes não localizadas, de modo a permanecerem contidas dentro da área original. Ela vai trazendo alguns conceitos. Em observância ao princípio da continuidade, não constará da matrícula qualquer elemento não existente no registro anterior, o qual será objeto de averbação. São requisitos da matrícula, nós vimos isso, número de ordem, data, caracterização do imóvel, nome e qualificação. Muito interessante. A identificação e caracterização do imóvel compreende rural. Isso aí, que legislação é essa, Joaquim? Esse é o provimento, Mário, 260, ele é o provimento aqui de Minas Gerais. Tá. Mas esse provimento, ele é um provimento muito bom. Então, o Paraná, ele não é diferente aqui nessas questões específicas. Tranquilo. Vai mudar alguma coisa, por exemplo, de um estado para o outro, é uma central do Tribunal de Justiça que vai receber alguma comunicação, o nome, correto? Isso aí altera, mas é basicamente, por exemplo, o Paraná e Minas Gerais são muito parecidos os provimentos. Então, essa aqui era a primeira questão, que eu não tinha... É a questão 17, Mário, que nós ficamos ontem sem a fundamentação legal. Nós já fizemos a 22, e a última questão dessa prova é a questão 23, que é uma questão muito fácil. Quanto ao registro público, face à averbação dos atos seguintes. Quais são os atos que serão averbados no registro público? E aí é qual registro? E ele está se referindo aqui, é o registro das pessoas naturais.
Sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento. 29, parágrafo 1º. Isso não é registrado, isso é averbado. Isso é averbado. Letra A é a resposta. Emancipa por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Nesse caso, é registro. Artigo 29. Interdição, registro. A sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Registro no registro civil das pessoas naturais. A questão 24 e 25 são questões... Eu vou resolver a questão 24, porque ela é uma questão de direito civil, mas ela é bem interessante. Mas é de direito civil, mas eu vou resolver essa questão. João casou-se com Maria, adotando um casal regime de comunhão parcial de bens. E já casados, Maria comprou e quitou um veículo. A Maria comprou e quitou o veículo, correto? Na constância do casamento, José veio a ser condenado civilmente em danos morais por agressão física à terceira pessoa. A vítima da agressão na execução da sentença pediu a penhora de 50% do carro de Maria, já que não encontrou nenhum bem em nome de José para garantir a condenação. É correto afirmar que a resposta... Eu vou abrir aqui a lei 6, o Código Civil. É o artigo 1659. Excluem-se da comunhão. Vamos lá. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, não é esse caso, embora o casal, a comunhão adotando, e Maria comprou e quitou um veículo. Entram na comunhão. Como o ato ilícito foi cometido na constância do casamento, e da mesma forma a compra do carro, o veículo de Maria pode ser 50% penhorado? Não, isso é falso. A resposta é a letra B. A penhora deve ser indeferida, já que a obrigação é proveniente de ato ilícito e não foi em proveito do casal. É o 1659, artigo 4º. Excluem-se da comunhão. Quando nós temos a comunhão parcial de bens, nós vamos ter 3 patrimônios. O patrimônio do marido, antes do casamento, é o particular do marido. O patrimônio da esposa, antes do casamento, é o particular da esposa. E o comum é o patrimônio comum. O que vai ser excluído da comunhão? Ou seja, essa penhora ela não poderia abarcar esse bem, que embora participe da comunhão, sim, esse bem participe, mas exclui-se da comunhão as obrigações provenientes de atos ilícitos. Então, o que for ato ilícito não vai poder obrigar os bens da comunhão, correto? Exceto se aquele ato ilícito tenha sido em proveito do casal. Então, a resposta é isso. O bem é da comunhão? Sim, o bem é da comunhão, ainda que ela tenha comprado e quitado. O bem é comum, correto? Nesse caso específico, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges seria, por exemplo, aquela hipótese dela receber uma herança, ela vende a herança, o dinheiro que ela recebe pela herança, o termo que a gente utiliza é subroga-se. Subroga-se. Então, aquele bem não entra, aquele dinheiro não entra na comunhão. Ela comprou um apartamento, aquele bem não entra na comunhão. Mas se, por exemplo, eu adquiro um imóvel, ou eu adquiro uma casa com fruto do meu trabalho, a comunhão parcial de bens entra na comunhão. Nesse caso, a obrigação não vai poder abarcar, a penhora não vai poder ser feita sobre esse bem específico, porque ele é proveniente de ato ilícito. Então, é a letra B, que é essa resposta. Agora, vamos adiante.
Vamos aí para a nossa próxima prova. A gente continua com a nossa prova. A gente continua com a nossa segunda prova de Minas Gerais, que é o edital 1 de 2017. Edital 1 de 2017. Vou colocar aqui a Lei 6.015 para nós acompanharmos aqui. Qual é a prova agora? Essa é a segunda prova que eu mandei, é a prova da Consulplan do TJMG, é o edital 1 de 2017. A primeira questão dessa prova é a questão que diz o seguinte: os livros Registro Geral, Registro Auxiliar, Indicador Real e Indicador Pessoal poderão ser substituídos por fichas. É isso. Peraí, nós estamos procurando aqui, hein? Está procurando ela? É Minas Gerais, o quê? É o edital 1 de 2017. 1 de 2017. É. Segundo a Lei de Registro Público, tem cada cartório de registro civil. Não, os livros Registro Geral, Registro Auxiliar, Indicador Real e Indicador Pessoal poderão ser substituídos por fichas. Eu vou olhar aqui o arquivo. Tá ok. Achou? Achei aqui. Indicador pessoal poderão ser substituídos fichas. São disciplinados pela Lei 6.015. Ó. Vamos começar aqui. Achou, Celso? Agora achei aqui. Achou, né? Uhum. Registro Auxiliar, Registro Geral, Auxiliar, Indicador Real, Indicador Pessoal poderão ser substituídos por fichas. Isso é correto? Correto. Então, a gente vai lá no artigo 176, 167, deve estar ali 168, 169. Artigo 168. Olha só. Nós temos aqui o artigo 168, 169, da escrituração. 173. É isso, parágrafo único do artigo 173. Quais são os livros do RI? Protocolo, Registro Geral, Auxiliar, Indicador Real, Indicador Pessoal. Livro número 1, na verdade, protocolo. Livro número 2, é importante falar o número, né? Livro número 3, Registro Auxiliar. Número 4, Indicador Real. Número 5, Indicador Pessoal. Os livros 2, 3, 4 e 5, Geral, Auxiliar, Real e Pessoal, poderão ser substituídos por fichas. O protocolo não. Então, correto, 173. São disciplinados pela Lei 6.015 o Registro Civil das Pessoas Naturais, o RCPJ, o RTD e o Registro de Imóveis. Os demais registros reger-se-ão por leis próprias. Correto? Isso aí são os primeiros artigos da Lei 6.015. Ó, esse aqui não é um dos primeiros, é o primeiro. Os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia. Ele não fala publicidade aqui no artigo 1º, né? Ficam sujeitos ao regime estabelecido nessa lei. Os registros são RCPN, RCPJ, RTD, RI. Os demais reger-se-ão por leis próprias. Na verdade, os demais são o tabelionato de protesto e o tabelionato de notas, né? Os demais, enfim, os demais registros. Letra C. A decisão no procedimento da dúvida possui natureza administrativa? Sim, nós já vimos isso. Natureza administrativa. Esse artigo é o 204. A decisão na dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente, correto? Só que ele diz o seguinte: as sentenças ficam sujeitas aos efeitos da coisa julgada material. Pessoal, isso é falso.
Eu fiz aqui um esquema. Vamos lá. Nós temos a coisa julgada material. Essa coisa julgada material. E nós temos a coisa julgada formal. A coisa julgada material, isso aqui no novo CPC. Ela está tratada, a coisa julgada material está tratada no 487 do CPC e é a hipótese em que ocorre a extinção do processo com resolução do mérito. Com resolução. Coisa julgada material, extinção com resolução. A coisa julgada formal, por sua vez, são as hipóteses do 486, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Perdão, é o 485. É a perempção que é 486. 485. Extinção sem resolução de mérito. É óbvio que aqui não estamos tratando de jurisdição administrativa, se é que eu posso utilizar essa palavra, que até é um equívoco, né? Jurisdição administrativa. Nós estamos tratando de decisões administrativas. Mas a gente pode fazer aqui, sim, um paralelo. O fato de eu julgar não impede que eu me utilize do contencioso competente. Isso é intrinsecamente a coisa julgada formal. Correto? Eu vou abrir aqui o Código Civil, o Código de Processo Civil, e nós vamos ler agora todo o Código de Processo Civil 487. Vamos citar uns exemplos aqui do 487. Quando haverá redução de mérito? O juiz acolhe ou rejeita o pedido pela ação, formulado na ação, decide sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, homologa o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, homologa a transação, homologa a renúncia. Essas são as hipóteses de extinção com resolução. As hipóteses de coisa julgada formal, em que não há extinção, em que há extinção sem a resolução, estamos no 485. Indefere inicial, o processo fica parado mais de um ano por negligência das partes. O juiz, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Né? Então, na primeira, resolve o mérito. Essa aqui resolve o mérito. Essa aqui não resolve o mérito. Na coisa julgada formal, a discussão encerra-se neste processo, mas a mesma relação de direito material pode ser discutida em outro processo. A mesma relação pode ser discutida em outro, a mesma relação material, em outro processo. O nome que nós damos a isso aqui, já pegando o gancho, são efeitos endoprocessuais. Efeitos endoprocessuais.
correto? O efeito, ele só diz respeito a esse processo. Não diz respeito a esse outro processo. Quando, eu vou completar isso aqui com só mais duas coisas. Quando a parte, ela desiste da ação, nós temos coisa julgado formal. Vocês concordam que quando eu desistir ação, coisa julgada formal. Nessa situação aqui, se eu desistir da ação, eu não tenho coisa julgada material. Porém, se eu renunciar à ação, eu tenho coisa julgada material. Renunciar à ação. Coisa julgada material. Só mais uma informação. Desistência tem a ver, então, com coisa julgada formal, com 485. 486, parágrafo 3º. Se eu apenas desistir da ação, coisa julgada formal. Efeitos endoprocessuais, a relação pode ser discutida em outro processo. Entretanto, se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono de causa, por exemplo, ele não pode propor a ação contra o réu com o mesmo objeto. Então, esse caso aqui é a preempção. Não, mas aqui são as... Ok. Se o autor der causa a sentença fundada em abandono de causa 3 vezes, não pode propor nova ação contra o mesmo objeto. Se ele abandonou, coisa julgada formal. Entretanto, essa coisa julgada formal, ela vai ter um outro efeito. Se ele abandona por 3 vezes, ele não pode discutir essa nova relação em um novo processo. Então, aí, a gente poderia falar que houve uma coisa julgada formal, no caso do abandono. Não é bem aqui no caso de desistência da ação, não. Mas, enfim, coisa julgada material, resolve o mérito. Nesse caso específico, a decisão da dúvida, ela tem coisa julgada formal. Por quê? Embora na dúvida ela resolva o mérito, a mesma relação ela pode ser discutida em outro processo contencioso. A gente interpreta dessa maneira. Letra D. Qualquer pessoa pode requerer e obter certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido, em todos os serviços registrais, ressalvados hipóteses específicas no registro civil. Correto. No registro civil, algumas situações, essas pessoas elas não podem pedir uma certidão, por exemplo, de inteiro teor, se não for o juiz, naquelas hipóteses de adoção. Então, isso é verdade. Questão 1, então a correta, o que está equivocado é dizer que a natureza, os efeitos da decisão na dúvida, no procedimento de dúvida, é coisa julgada material. Isso é falso, porque a coisa julgada formal é letra C. Retificações no RI. Então vamos lá para as retificações no RI. Como ocorrem as retificações? Artigo 212, 213, 214 da Lei 6.015. Então vamos lá nas retificações do RI. As retificações. No 213, o 213 são hipóteses em que o oficial vai promover a retificação tanto de ofício quanto a requerimento. Ele pode promover quando ele observar quanto o requerimento. Vamos lá.
tem que pensar dessa forma. Tem em mente que o 213 tem um inciso 1. O 213 vai ter um inciso 1. E o inciso 1, ele trata de ofício ou a requerimento. São as retificações de ofício a requerimento. O 213, inciso 1. O 213, inciso 2, são as hipóteses que as retificações, nós estamos aqui a tratar de retificação de registro averbações. Nós temos o 213, inciso 1, 213, inciso 2. Retificação de ofício a requerimento. Retificação apenas a requerimento. Isso é importante, são coisas a requerimento. Requerimento. Inserção e alteração de medida perimetral que resulte ou não alteração da área. Planta memorial descritivo, assinado pelo profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica, bem assim como dos confrontantes. Inserção ou alteração Ô Mário, eu tenho um mnemônico para guardar essas hipóteses, mas não é agora que eu vou falar isso para vocês, não. Depois eu posso até falar, porque ele leva um pouco, mas ele é fácil. Só vou fazer o seguinte, você vai pensar numa tela, e nessa tela tem um MP. Você vai pensar uma tela, e nessa tela tem um MP. Aqui nós vamos ter uma planta. Nessa tela, nós vamos ter uma planta. Nós vamos ter um cérebro. Você tem que pensar nessas ideias. Que é o memorial descritivo. E aqui você vai ter uma assinatura. Eu vou colocar a minha assinatura. Assinatura pelo profissional legalmente habilitado. Profissional legalmente habilitado. Assinatura de quem? São de duas pessoas. Do profissional legalmente habilitado e a prova de anotação de responsabilidade técnica e a assinatura dos confrontantes. E aqui você vai ter um inseto. A gente guarda todos esses. E esse inseto, ele vai sair daqui e ele vai pousar nessa tela. Aí quando você for pensar, você vai pensar inseto, inserção, inseto, altera, altela, inseto, altela, inserção ou alteração, requerimento. Inserção ou alteração de medidas perimetrais. Ponto. Vai até aí. Inserção ou alteração
de medidas perimetrais. Isso funciona assim na prova, tá? De que resulte ou não alteração de área, instruídos com planta, eu tenho uma planta, memorial descritivo, memória, cérebro, e assinatura. Então, eu preciso ter planta, eu preciso ter um memorial, eu preciso ter assinatura. Assinatura de quem? Do profissional legalmente habilitado, com prova da anotação de responsabilidade técnica. E assinatura do confrontante. Confrontantes. É isso. Então, há requerimento. Porque isso caía muito na prova e eu pensava, eu tenho que decorar isso de alguma forma. Inserção. Olha, vamos lá. Inserção ou alteração de medidas perimetrais, e aí ele fala, entre aspas, resulte ou não alteração de área, tudo bem. Instruído com a planta, o memorial descritivo, assinaturas dos profissionais legalmente habilitados, com prova de anotação de responsabilidade técnica, tanto no CREA, não fala no CAL não, né? Só no CREA, só no CREA. E também a assinatura dos confrontantes. Há requerimento. Então, a retificação do registro e das averbações serão feitas a requerimento quando o inseto que pousa na tela, a tela tem um MP, tem uma planta, tem um cérebro, tem uma assinatura. Essa assinatura é do profissional e essa assinatura é do confrontante. Inserção à tela, inserção ou alteração, o caso de inserção ou alteração de medidas perimetrais que importe ou não alteração da área. Planta, memorial descritivo, assinatura dos profissionais legalmente habilitados, com prova da anotação de responsabilidade técnica no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e assinatura dos confrontantes. Ponto. Então, aqui nós já sabemos quando a retificação vai ser de ofício. É só a pedido, né? Só a requerimento. A de ofício ou a requerimento, nós também temos o mnemônico, mas eu vou falar isso depois, porque a gente vai com mais calma. Mas agora a gente vai resolver dessa maneira. A gente vai pensar nessa ideia. Depois eu passo aqui para você. Pode ser até amanhã à tarde antes da prova. Esse do outro que é um pouquinho maior, mas é tranquilo. Vamos lá. A retificação administrativa, nos termos do artigo 213, deve ser feita diretamente no RI quando buscar a alteração de denominação de logradouro público, bem como alteração ou inserção de que resulte meros cálculos matemáticos feito a partir das medidas perimetrais constantes. Olha, esse aqui está certo. A retificação administrativa deve ser feita diretamente, correto? Vamos lá, essa é verdade. Deve ser feita diretamente no RI, quando buscar a alteração de denominação de logradouro público. Vamos lá. 13. Alteração de denominação de logradouro público. Inciso 1, letra C. Alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático. Exato. Alteração letra E. Inserção de que resulte de mero cálculo matemático. Feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro. Sim, perfeito. Retificação administrativa. Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel retificando ou na matrícula dos imóveis confinantes, esse será notificado pelo registrador competente para manifestar o seu consentimento em 15 dias, interpretando o seu silêncio como concordância. Olha, isso é verdade, foi alterado, vamos lá. Isso aqui é aquela parte da notificação, vocês se lembram? Eu falei, esse aqui é um capítulo dentro do processo de registro no RI, dentro desse capítulo do processo de registro, nós vamos ter essa situação aqui. Parágrafo 2º. Se a planta não contiver a assinatura de algum dos confrontantes, este será notificado pelo oficial do RI
competente, porque vocês se lembram que para eu promover a inserção ou alteração de uma medida perimetral, de um registro ou de uma verbação, só a requerimento com os seguintes documentos: planta, memória, assinatura dos profissionais e dos confrontantes, correto? Não tem confrontante, o que é comum acontecer. Aí vocês, oficiais do RI, eu falei sobre isso, eu acho lá naquele nosso curso de acolhimento, vocês deverão se dirigir ao confrontante para vocês, os senhores, como oficiais do RI, para notificar os confrontantes. Se a planta não contiver assinatura de algum confrontante, esse será notificado pelo RI a requerimento do interessado, ou óbvio, porque vocês só vão poder fazer isso a pedido, né? Então, vocês vão receber um pedido, um requerimento da pessoa que quer promover o registro, a retificação do registro da verbação, especificamente inserindo ou alterando uma medida perimetral. Mas eu acho, Joaquim, que essa deve estar errada. Como? Eu acho que essa está errada. Seu silêncio. Ó, vamos lá. A notificação. Eu acho que essa está errada, porque ele suprimiu, ali ele bota que a notificação pelo registrador competente pessoalmente. Ele suprimiu, pode ser por correio com a R. Isso. Ó, vamos lá. Podendo ser dirigido, vamos lá no parágrafo 3º. A requerimento para se manifestar, promovendo essa notificação pessoalmente ou pelo correio com aviso de AR. E aqui ele suprimiu isso. Sim, mas não deixa de estar certo, porque você não está ipsis literis correto, mas não deixa de estar certo. Vamos lá, vamos ver se tem alguma outra que tem um erro maior, mais crasso. Esse será notificado pelo RI competente pessoalmente, sim, pessoalmente ou pelo correio com a R, ou ainda por solicitação do RI pelo RTD. Correto? Vamos continuando aqui. Vamos ver essas outras aqui. A notificação será dirigida ao endereço do confrontante, constante do RI, podendo ser dirigida ao próprio imóvel contíguo ou àquele fornecido pelo requerente. Correto? Não sendo encontrado o confrontante ou estando em lugar incerto e não sabido, tal fato será certificado pelo oficial encarregado da diligência, promovendo-se a notificação do comprovante, a notificação do confrontante, mediante edital. A letra C também está certa. A letra B, então, continua como a menos correta. Vamos lá. Vamos lá. O que eu acabei de falar para os senhores, vamos lá. São os termos aqui, ó. A requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de IP, se resulte ou não alteração de área, com planta memorial assinado profissionalmente habilitado, com prova de anotação, bem como os confrontantes. Correto. A letra B, Mário. A letra B. Por quê? Porque é pessoal, é pelo AR, ou então é pelo RTD, a pedido do RI. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de prova, desse tipo de questão. Porque isso não... Vocês concordam comigo? Né? Por quê? Horrível, né? É gravatinha, não quer saber do teu conhecimento legal. É só pegar. Mas dá para ver que a incidência dessas pegadinhas é muito grande, né? Absurdamente grande. Ô, Mário, mas não é nem isso. A letra da lei eu acho interessante, mas aqui o fato é que essa resposta ela não está de todo incorreta, porque ele falou o seguinte, que a planta não contém assinatura, esse será notificado pelo registrador pessoalmente. Sim, ele será retificado pessoalmente, ele será por AR, ele será pelo RTD, mas pessoalmente, sim, ele está incompleto. Mas é a famosa pegadinha, né? Vamos lá na questão 3. Vocês observaram que essa parte de retificação aqui, eu falei sobre isso aqui, Vamos ver. Presumir-se a anuência do confrontante que deixa de apresentar a impugnação no prazo da notificação. Fim do prazo sem impugnação, o oficial averba a retificação. Se houver impugnação fundamentada por parte, o oficial intima o requerente e o profissional que houver assinado a planta e o memorial, a fim de que, no prazo de 5 dias, se manifestem sobre a impugnação. Eu falei sobre isso. Havendo impugnação e se as partes não formalizaram a transação amigável,
O oficial remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá de plano ou após a instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes e possa remeterá ao interessado para as vias ordinárias. Parágrafo 7º. Pelo mesmo procedimento previsto nesse artigo, poderão ser apurados os remanescentes de áreas parcialmente alienadas, caso em que serão considerados como confrontantes tão somente os confinantes das remanescentes. É óbvio, porque o alienante, a pessoa que recebeu a área, o adquirente, ele já apresentou as medidas corretas, né? Então, ok. Questão 3. Quanto ao registro civil das pessoas jurídicas, todas as assertivas estão corretas. O que não está correto? RC, PJ, PGJus, INRI inscritos. Os contratos, tatus, os gatos, os tatus, os tratores, os gatos, os tatus, o compromisso das sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas, literárias, bem como a sociedade Passo Fundo, perfeito. Letra A, correto. B. São registradas as sociedades civis que se revestirem das formas estabelecidas nas leis comerciais. A soldada, inscrito, ele fala registrado, mas na verdade são inscritos. São inscritos a sociedade civil soldado que veste a forma estabelecida nas leis comerciais, salvo as anônimas. Ele fala registrado, mas é inscrito. É um INRI, vocês se lembram? É RCP Jesus. Vamos ver, na letra C. Serão inscritos os atos constitutivos e os estatutos do partido político? Isso é feito no... Sim, porque é o ato, o trator foi-se embora, são inscritos. Na letra C diz, é verdade. É o inciso 3 do 114, da Lei 6.015. São inscritos os atos constitutivos e o estatuto, o gato e o tatu do PP. Se lembram disso? O registro civil da pessoa jurídica será feito no livro A, B e C. Quais são os livros do RCPJ? Nós temos o livro A, para o 114, 1 e 2, para o B, para o inciso 3, que é o gato e o tatu do PP, nós não temos livro nos termos da Lei 6.015. Você lembram disso? O parágrafo único, o livro A, para o inciso 1 e para o inciso 2. Quantas folhas? 300 folhas. Se lembram disso? O parágrafo único do 114, nós temos os jornais, periódicos, as oficinas de impressão, as empresas de radiodifusão, correto? E as agências de notícia, que serão matriculadas. Em qual livro? Livro B. Com quantas folhas? 150. Eu estou conjugando 114, me parece que com 117, 118. Vamos lá. 114, o inciso 1, para visualizarmos. 1 e 2, as civis que revestirem as formas estabelecidas nas leis comerciais. 1 e 2. O parágrafo único, jornais, periódicos, impressores, empresas de radiodifusão e agências de notícias. Os 115 não vão ser registrados, então vocês vão obstar. Ocorre qualquer dos motivos, o oficial de ofício sobrestará o processo e suscitará dúvida para o juiz. 116, na verdade, a gente conjuga 114 com 116. Livro A, 300, livro B. Não temos livro C no RCPJ, então a letra D está equivocada. Assim, essa prova, né? Porque ele fala, são registradas as sociedades, e a gente sabe que não são registradas, elas são escritas, olha só. Tá vendo? São inscritos. Mas o problema aqui é o livro C. Questão 3. Questão 4. RTD. Todas estão corretas, exceto. Em tal serviço, será feita a transcrição dos instrumentos particulares para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor? Instrumento particular é o saxofone, sim. Transcrição, RTD-T, transcrição. Saxofone, sim. Será feito o registro do penhor comum? É a transcrição do penhor comum, né?
Sobre coisas móveis, sim, calça TD, certo. Títulos de crédito pessoal e da dívida pública, ou de bolsa ao portador. Registro, vamos deixar uma interrogação aí. O registro do contrato de parceria, o contrato de parceria que estava dentro da minha caixa. Ó, se lembram dela? Aqui eu tenho um contrato de parceria, eu tenho o cavalinho, que é o contrato de penhor de animais, e do renovação, mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento, quer para terceiros, né, quer fazem terceiros e quer para os próprios contratantes. Obrigatório, facultativo. Não, se lembra que eu coloquei aqui, pessoal? É o facultativo. Aqui, ó, o facultativo da conserva. Isso aqui, inclusive, está me fazendo uma falta. Outro dia eu estava procurando isso aqui e não achava. Agora que eu vi que estava ali dentro do meu mnemônico. Facultativo. Olha só. Não. Então, matamos essa questão aí. Não gosto dessa questão também, não. Porque, vamos lá. RCP, a gente falou do RTD. Registro. 127. É logo depois do RCPJ. Instrumentos particulares, transcrição do penhor. Aí ele fala registro. O bom é o seguinte, que a gente pode usar isso aqui como um argumento de autoridade. Olha, embora, inclusive na prova de 2017 da Consulplan, banca, foi considerado correto que no RTD será feito o registro. Então, nós podemos utilizar agora a palavra transcrição como sinônima, a palavra registro como sinônimo de transcrição. Para surtir efeitos em relação a terceiros, deverão ser registrados os contratos de locação de prédio, sem prejuízo do 671. Ele fala, isso aqui é verdade, olha. Facultativo de quaisquer documentos, contratos de parceria agrícola. Toda prova tem isso aí, ó. Os contratos de locação de prédio, ó, estão sujeitos a registro. Os contratos de locação de prédio sem prejuízo no disposto no 671, número 3. Esse aqui é aquela hipótese do registro no RI para garantir que você continue com o imóvel alugado na hipótese do imóvel ser vendido. Mas, se você quiser que... São três situações. 167, inciso 1, número 3, é quando você quer permanecer no imóvel, aquele que consta consignado a cláusula, se lembra? Dentro do meu hipoglós tinha aquele contrato. Cadê o meu hipoglós? Aqui. O contrato dentro do hipoglós que é consignado, que eu vou fazer, ó, cláusula de vigência na hipótese de alienação da coisa locada. Esse é o registro. Mas, se eu quiser ter a preferência na aquisição do imóvel, eu preciso averbar, eu vou pegar aqui o 67, eu preciso averbar aquele contrato. Averbação... A 16. É o 16, né? É. Obrigado, Mário. Eu preciso averbá-lo do contrato de locação para fins de exercício do direito de preferência. Terceira situação. Os contratos estão sujeitos ao RTD para surtir efeitos em relação a terceiros. Contratos de locação de prédios sem prejuízo do disposto no artigo 167, número 3. Então, assim, o que está equivocado aqui é a letra C, citando o obrigatório, né?
É difícil essa questão, né? Porque se a gente não tiver decorado esses... Se nós não estivermos estudando, não dá para resolver isso aqui nunca. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer nosso intervalo de 10 minutos e já voltamos daqui a pouco. Beleza. Estamos aí, vencendo já a nossa segunda prova. Já estamos vencendo a nossa segunda prova da Consulplan. Nossa quinta prova, hein? Vamos resolver, eu acredito, 6 provas, né? Provas muito difíceis, inclusive. Muito difíceis. Em 15 aulas, então, acho que a gente fez um bom trabalho. Na minha opinião, né? Não é muito adequado, né? Não sou muito humilde, né? Dizer isso. Mas é porque a gente está vencendo, né? Os tópicos aí, fazendo o estudo de toda a lei 6.015, os provimentos, né? Quantos provimentos nós já vimos? 65, 45, 37, 16, 12, 39, vários provimentos, né? Vamos lá. Questão 5, 8935. Já sabemos muito da 8935. O que a gente pode fazer, eu vou tentar achar um vídeo da Lei 8935 que eu gravei lá em Manaus e vou mandar para vocês. Eu faço um estudo do primeiro artigo até o último. Não sei se eu vou conseguir isso, tem que ver lá nos meus arquivos. Para a gente fazer uma revisão da 8935, da 9492 e da 6.015. Vamos lá. 8935. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis, todas estão erradas, exceto por todos os prejuízos que causarem a terceiros na hipótese de culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem, ou escreventes que autorizarem, assegurar o direito de regresso. Isso está certo, é o artigo 22 da 8935. Eu esqueci de tirar essa foto, deixa eu mandar a foto aqui já de uma vez. SAP. Artigo 22 da responsabilidade. Aquele quadro que a gente fez, hein? Muita informação sobre a responsabilidade. Agora aqui é só a letra da lei. Aquele quadro, esse quadro aqui. Esse quadro aqui é só na prova discursiva e na prova oral, né? Na prova de primeira fase, objetiva, não. Considerando que o registrador e notário são agentes públicos, são agentes públicos? Não, não são agentes públicos. Exercendo em caráter privado função delegada, função pública, sim, eles exercem uma função pública delegada. O prazo para ajuizamento de eventual ação de reparação civil, 2 anos? Não, sabemos que são 3 anos, parágrafo único. Letra C. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiro somente na hipótese de conduta dolosa, falso. O nome dessa responsabilidade é responsabilidade subjetiva, é a responsabilidade em que deve ser aferida o dolo ou a culpa da ação ou da omissão. E o inconveniente dessa responsabilidade é a prova. Letra D. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. Sim, correto. A absolução criminal implica a improcedência da infração administrativa pelo mesmo fato? Falso. As instâncias, elas são independentes. 8935. Deixa eu marcar aqui onde. E o fato de haver a absolvição não implica em não haver responsabilização na esfera civil ou administrativa, correto?
A responsabilidade civil independe da criminal. Artigo 23. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. Sim. A individualização prevista no caput não exime os notários e os oficiais da responsabilidade civil. Parágrafo único do artigo 24. Fácil questão, muito fácil. 6. É letra A, né? Oi? Letra A. Ah, sim, letra A. 5 é letra A. Está correta. Nos termos da Lei 6.015, todas as assertivas estão corretas, exceto para remir o imóvel hipotecado, o adquirente requererá. Todas estão corretas, exceto para remir o imóvel hipotecado, o adquirente requererá no prazo legal a citação dos credores hipotecários, propondo para remissão, no mínimo, o preço por que adquiriu o imóvel. Isso está correto. Está correto. A gente vai lá na nossa Lei 6.015. Vou abrir a 6.015. E é o artigo, é o finalzinho. 266. Para remir o imóvel hipotecado, o adquirente requererá no prazo legal a citação dos credores hipotecários, propondo para remissão no mínimo o preço por que adquiriu o imóvel. 266. Se lembram daquela estrutura? Credor hipotecário, alienante, adquirente. A gente só consegue estudar esse instituto quando nós tivermos as três figuras. Certo. Na remissão da hipoteca legal em que haja interesse de incapaz, fica dispensada a intervenção do MP quando o incapaz for representado pelo responsável legal? Não, não fala isso. Vamos lá. 274. Na remissão de hipoteca legal em que haja interesse de incapaz, intervirá o MP. Ok. Letra B está incorreta. Letra B, fácil. Questão também fácil. Se cancelado o registro, subsistirem um título e os direitos dele decorrentes, poderá o credor promover novo registro, o qual só produzirá efeito a partir da nova data? Isso aí é também lá do registro, do processo de registro. Isso está certo. Deixa eu informar os senhores a fundamentação legal. Vamos lá na nossa Lei 6.015. Duzentos e cinquenta e quatro. Se cancelado o registro, subsistirem o título e os direitos dele decorrentes, poderá o credor promover novo registro, o qual só produzirá efeito a partir da nova data. 254. Essa aqui são os cancelamentos da hipoteca, vista de autorização expressa ou quitação pelo credor, em razão de procedimento administrativo ou contencioso, na conformidade da legislação referente à hipoteca. Então, vamos continuando aqui. Ok. O cancelamento de hipoteca pode ser feito à vista de autorização expressa ou quitação otorgada pelo credor ou seu sucessor em instrumento público ou particular. Eu acabei de ler isso. 251. O cancelamento de hipoteca só pode ser feito à vista de autorização expressa, ou quitação otorgada pelo credor ou seu sucessor em instrumento público ou particular, em razão de procedimento administrativo ou contencioso no qual o credor tenha sido intimado, é o 698 do processo civil, na conformidade da legislação referente às cédulas hipotecárias. O cancelamento só pode ser feito nessas situações. Ok, 251. Ou seja, questão 6, resposta correta é a letra... Resposta correta é a letra B. Deixa eu fazer alguma coisa que eu preciso fazer aqui agora, só um minutinho. Fazer o upload dessa aula de hoje, enviar vídeo, antes que eu me esqueça. Dessa aula... Vamos lá. Vou ter que fazer uma coisa aqui.
Dando continuidade, questão 7. Questão 6, relativamente fácil. Questão 7, registro civil. O casamento emancipa o menor? Sim. Idade núbio, 16 anos. Vamos ficar por aqui. Se no futuro o matrimônio for desfeito, a incapacidade será retomada? Falso. Isso é falso. A única espécie de emancipação que necessita de sentença judicial é a do menor sob tutela, que possua 16 anos completos. Falso. Na divergência dos pais. Na divergência dos pais. Também. Na divergência dos pais. Letra B é falso. As hipóteses de emancipação. Eu gravei aqui, ó. Se essa incapacidade na colação de grau, depois a pessoa exerce ensino público efetivo e se estabelece civil e comercialmente. Aí ela se casa e depois há a concessão dos pais. Por instrumento público, sem necessidade de homologação judicial, na ausência, ou por ambos, ou na falta de um por um deles. Houver disputa pelo juiz e também ouvido o juiz, quando houver a disputa entre os pais, não concordância, ou quando menor de 16 anos for tutelado ou ouvido do tutor. O menor, uma vez emancipado, torna-se capaz. Isso é verdade. Letra C. Serão registrados os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos e as escrituras de adoção? Se nós formos lá no Código Civil, no início do Código Civil, nós vamos ver aqui. São averbados dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Serão averbados os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos. Não, mas ele não está falando isso aqui. São registrados os atos judiciais e as escrituras de adoção? Vamos lá na nossa Lei 6.015. Vamos lá na Lei 6.015. Vamos lá na Lei 6.015. Artigo 29. Parágrafo único. Vamos ver aqui. Vamos lá. Serão registrados no SCPM nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, interdições, sentenças declaratórias de ausência, opção de nacionalidade, sentenças que deferirem a legitimação adotiva, averbados, sentenças que decidirem a nulidade ou anulação de casamento, desquite ou estabelecimento da sociedade conjugal, sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos, sentenças que julgarem. Serão registrados os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos as sentenças que julgarem os filhos ilegítimos, né? Escritura de adoção, a gente sabe também que elas não vão ser registradas, não. É averbado, Joaquim. Ó. Letra D. Os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento dos filhos ilegítimos. As escrituras de adoção. Mas esses aqui são tacitamente revogados, né? Ou não recepcionados, na verdade, é melhor dizer não recepcionados pela nova ordem constitucional. Mas, de qualquer forma, o que manda é o que está escrito aí na lei. Até então, correto? É a letra C que está correto. Fundamento 29, parágrafo 1º. É estranho, né? Os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente, os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos, as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem a alteração ou abreviatura de nome. Obrigado, Mário. 8. 6.015. Vamos lá. 6.015. Vamos adiante. 6.015. Vamos adiante. O registro de incorporação ou loteamento só será cancelado o requerimento do incorporador ou loteador enquanto nenhuma unidade ou lote for objeto de transação averbada, ou mediante consentimento unânime dos compromissários ou cessionários. Ela pede todas as corretas, é certo, ou seja, vai marcar a área incorreta. Essa letra A está incorreta. Por quê? Não é consentimento unânime, é consentimento de todos. A palavra que eles usam é consentimento de todos.
dos compromissos. Vamos lá. Computador. R$ 255. Além dos casos previstos nessa lei, a inscrição de incorporação ou loteamento só será cancelada a requerimento do incorporador ou loteador, enquanto nenhuma unidade ou lote for objeto de transação averbada, ou mediante o consentimento de todos os compromissários e cessionários. É o artigo 255. Não é unânime, é de todos. Unânime. Para mim, eu achava que essas palavras eram sinônimas. Você também, Mário? Mas não, parece que unânime é uma maioria, né, grande. Me parece, porque o fato de você dizer que tem que ter o consentimento de todos, o consentimento presume-se uma afirmação, uma concordância, né? Se é de todos, é unânime. Então, para mim, né? Se todos concordarem, é uma decisão unânime. Se você vincula ao consentimento de todos, eu acho que seria, nessa questão aí, poderia ser tida como sinônimo. Mas essa questão está errada, porque é unânime. Letra B. A instituição do bem de família far-se-á por escritura, público ou testamento, declarando o instituidor que determinado prédio se destina ao domicílio de sua família e ficará isento de execução por dívida. 260. A instituição do bem de família far-se-á por escritura pública, declarando o instituidor que determinado prédio se destina a domicílio de sua família e ficará isento de execução por dívida. Correto. Letra C. Requerida a inscrição de imóvel rural no registro Torres, rural, ótimo. Em qualquer hipótese será ouvido o órgão. A letra B está correta nos termos do artigo 260. A letra C também está correta. Requerida a inscrição no RI do imóvel rural, no RI, no registro Torres, em qualquer hipótese será ouvido o órgão do MP, que poderá impugnar o registro por falta de prova completa do domínio ou preterição de alguma formalidade legal. Requerida a inscrição de imóvel rural, o oficial protocolizará, os requerimentos serão instruídos, levantamento, o imóvel sujeito a hipoteca, o oficial considerará irregular. Em qualquer hipótese, 284, será ouvido o órgão do Ministério Público, que poderá impugnar o registro por falta de prova completa do domínio ou preterição de outra formalidade legal. Essas provas são difíceis, porque, afinal de contas, a pessoa tem que dominar toda a legislação, né? Toda a lei 6.015, não tem como fugir disso. Na instituição do bem de família, em caso de reclamação, o despacho do juiz será recorrível, podendo o reclamante recorrer à ação competente para anular a instituição. Olha só, eu acho que é essa que está equivocada. Espera aí. O despacho do juiz será irrecorrível. Perdão, a resposta correta, ou seja, a que está errada é a letra D. Perdão. Então, unânime é de todos. Eu me equivoquei. Não é, porque mais uma falta. Essa daqui, ó. 265. Não, 264. Parágrafo 3º. Perdão, pessoal. O despacho do juiz será irrecorrível e, se deferido o pedido, será transcrito integralmente juntamente com o instrumento. Em caso de reclamação, o despacho do juiz será recorrível? Não, o despacho é irrecorrível. Podendo o reclamante recorrer à ação competente para anular, sim, ele pode fazer isso. Mas o despacho dele é irrecorrível. O juiz que determina que se proceda o registro ressalvará ao reclamante o direito de recorrer à ação competente para anular a instituição ou de fazer execução sobre o prédio instituído na hipótese de tratar-se de dívida anterior e cuja solução se tornou inexequível em virtude
do ato da instituição. 264, parágrafo 2º, 3º, e é irrecorrível o despacho do juiz. É isso, perdão, não é na letra 8, na oitava que está equivocado, é a letra D. A nona foi anulada. A nona foi anulada. Mas ela fala sobre alguns artigos 291 e 292. Ó, vamos resolver só o que diz o 291, que é a letra C. Eu vou lendo aqui, os senhores vão seguindo aí, ó. A emissão ou averbação da cédula hipotecária, consolidando créditos hipotecários de um só credor, não implica modificação da ordem preferencial dessas hipotecas em relação a outras que lhes sejam posteriores e que garantam créditos não incluídos na consolidação. Emissão ou averbação da cédula hipotecária que consolida créditos hipotecários de um só credor não implica modificação da ordem preferencial dessas hipotecas em relação a outras que lhes sejam posteriores e que garantam créditos não incluídos na consolidação. A emissão ou averbação de cédula hipotecária de um só credor não implica modificação da ordem preferencial dessas hipotecas em relação a outras que lhes sejam posteriores e que garantam. Correto. A letra C está correta. É a letra do artigo 291. O contrato de locação com cláusula expressa de vigência, no caso de alienação do imóvel, averbado no livro 2, a gente sabe que não é averbado. A gente sabe que é registrado. A gente sabe que isso é registrado. O contrato, valor, a renda e o prazo. Deixa eu olhar qual artigo é esse mesmo. O contrato é o 242, letra D. O contrato de locação com cláusula expressa de vigência no caso de alienação do imóvel, registrado no livro 2, consignará o valor, a renda, o prazo, o tempo e o lugar do pagamento, bem como a pena convencional. Então, não é averbado, nós sabemos 242, 291. Vamos lá. 292 é a letra B. É vedado aos tabeliães e aos oficiais do RI, sob pena de responsabilidade, lavrar ou registrar escritura ou escritos particulares autorizados por lei que tenham por objeto imóvel hipotecado à entidade do SFH ou direitos a eles relativos, sem que conste dos mesmos expressamente a menção ao ônus real e ao credor, bem como a comunicação ao credor, necessariamente feita ao alienante com antecedência de no mínimo 30 dias. É vedado aos tabeliães e oficiais do RI, sob pena de responsabilidade, lavrar ou registrar escrituras ou escritos particulares autorizados por lei que tenham por objeto imóvel hipotecado ao SFH ou direitos a eles relativos, sem que conste dos mesmos expressamente a menção ao ônus real e ao credor, bem como a comunicação ao credor necessariamente feita pelo alienante com antecedência de no mínimo 30 dias. Está certo. 292. Correto. É o artigo 292. 292. Essas estão corretas. Ele está pedindo a alternativa correta, ela foi anulada porque tanto a B e a C estão corretas. Ou eu passei alguma coisa e não estou percebendo. Não, é isso mesmo, né? Em caso de permuta e pertencendo os imóveis a circunscrições distintas, serão feitos os registros nas matrículas correspondentes sob um único número de ordem no protocolo. Pessoal, eles têm que pertencer à mesma circunscrição. Devendo os registradores manter livro específico para anotação da permuta? Falso. É o artigo 187. Isso não tem nada a ver. Mas, por interessante, essa 292, a gente já veio resolver uma questão com essa questão. Se lembram? Nós já resolvemos uma questão com esse artigo. Um artigo difícil. 187. Vamos lá. Cadê o artigo 187? Aqui, passei.
Em caso de permuta e pertencendo os imóveis à mesma circunscrição, serão feitos registros nas matrículas correspondentes sob um único número de ordem no protocolo. Tranquilo. 187. Questão 9. Questão 10. Questão 10. 8935. Então, vamos lá para 8935. Os notários e oficiais do registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes e auxiliares. Dentre eles, os substitutos, os escreventes, como empregados com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. Essa é a correta. Letra A, alternativa correta. Os notários e registradores têm direito de exercer a opção nos casos de desmembramento, desdobramento ou distinção? Não. Só no desdobramento e desmembramento, não de distinção. 8935. Vamos lá na Lei 8935. Lei 8935. Opção. Opção são aquelas duas, correto? Artigo 6º, 7º. Ó. 29. Opção: desmembramento, desdobramento da serventia, organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar. Deveres são aqueles outros: manter em ordem, atender com eficiência, manter em arquivo, etc, etc. Artigo 29. O exercício da atividade notarial é incompatível com o da advocacia, é verdade, da intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função, salvo se, não, inclusive em comissão. 25, artigo 25. É o artigo 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia ou da intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade do titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos. Vamos ver, gerenciamento administrativo. O que está equivocado isso? Artigo 21. O gerenciamento administrativo é de responsabilidade exclusiva do titular, não do substituto. Não do substituto. Artigo 21. Incrível, né? Incrível. A criatividade dos examinadores. Inclusive, no que diz respeito às despesas de custeio, investimento pessoal, cabendo estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços. Ok. Qual o artigo da letra A, hein? O da letra A... 20 é o artigo 20. Os notários e os oficiais poderão, para o desempenho de suas funções, escreventes, escolhendo substitutos e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. Artigo 21. Correto. 11. Quanto ao procedimento de dúvida, nos termos da 6.015. Então, vamos voltar aqui para a nossa 6.015, lá no finalzinho. Na verdade, a dúvida ela está no processo de registro, né? Das pessoas, do título no RI, da escrituração do processo de registro. A partir do artigo 198. A dúvida, 198.
No procedimento de dúvida, não se conformando o apresentante com a exigência do oficial ou não a podendo satisfazer, a exigência será o título a seu requerimento e com a declaração da dúvida remetida ao juízo competente para dirimi-la. Exatamente o que diz o artigo 198, caput. Correto. A gente busca a incorreta. Se o interessado não impugnar a dúvida no prazo de 15 dias, R$ 199, no prazo do artigo 13, em 15 dias. 199. Se o interessado não impugnar a dúvida no prazo de 15 dias, será ela ainda assim julgada por sentença, após ouvido o MP no prazo de 10 dias. Não. Na hipótese de não haver impugnação do interessado, o MP não é ouvido. Isso é falso. Ele só vai ser ouvido se impugnada a dúvida com os documentos que o interessado apresentar. Será ouvido o MP no prazo de 10 dias. O 199 e o 200 devem ser lidos em consonância, conjuntamente. Impugna, ouve o MP. Não impugna, ainda assim, ela vai ser julgada por sentença, letra B está equivocada, por causa do 199 e 200. No protocolo, anotará o oficial à margem da prenotação a ocorrência da dúvida. Após certificar no título a prenotação e a suscitação da dúvida, rubricará o oficial todas as suas folhas. Pessoal, o inciso 1 e o 2 do 198. Ele anota a margem da prenotação, aquele espaço para anotações, dúvida, e certifica no título a prenotação e a suscitação da dúvida. A dúvida é uma das hipóteses em que há a prorrogação do protocolo. Rubricará o oficial todas as suas folhas. 198, inciso 1 e 2. Perfeito. Por fim, o oficial dará ciência dos termos da dúvida, inciso 3, ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la perante o juiz competente. Perfeito, no prazo de 15 dias. Então, aqui o que é equivocado mesmo, não falou, incompleto. Incompleto, na outra questão, estava equivocado. Você viu que banca 2 pesos e 2 medidas? Vocês se lembram? A atender uma lógica ou uma coerência, essa questão teria que ser anulada, porque nós teríamos 2 erradas. Vocês se lembram que na outra falava da notificação feita apenas pessoalmente e foi considerada errada? Aqui ela falou perante o juiz competente em 15 dias, incompleta. Incompleta como estava a outra incompleta. Mas aquela que estava incompleta foi considerada errada. Portanto, essa incompleta também deveria ser considerada errada. Mas a letra B é que foi considerada errada. Questão 12. Do SEMPROT, eu vou pular essa questão e vou para 9492. Lei 9492. Pessoal, só um minuto. 9492. Questão 13. O que deve constar no registro do protesto e do seu instrumento? Então, vamos lá na 9492 e vamos ver o que deve constar. Não é a primeira vez que nós temos essa questão sobre os itens do registro, os elementos, né, do registro. É o artigo 22. Data e número de protocolização, nome do apresentante e endereço, reprodução ou transcrição do documento, aquiescência do portador ao aceite por honra. Aquiescência do portador ao aceite por honra, fechado, item 6. Indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por ele honradas. Indicação dos intervenientes voluntários, item 5. Nome e número do documento de identificação do devedor e endereço. Sim, 7. Afinal de contas, você precisa intimá-lo. Nome do credor e endereço. O nome do credor? Não, eu preciso do nome do apresentante. Nome do apresentante e o endereço. Inciso 2. Do apresentante. Apresentante. Então, artigo 22. Vamos lá. Pessoal, foi muito rápido.
Velocidade está boa. São funções abrangidas pelo mod Semprot Minas Gerais. Vamos passar porque eu não quero responder essas questões específicas. 14. O STF julgou ser constitucional o protesto das certidões de dívida ativa em 2016. Em relação ao assunto, analisa as afirmativas seguintes. São títulos sujeitos a protesto as certidões da dívida ativa da União dos Estados do DF e dos municípios, excetuando-se as respectivas autarquias e fundações públicas. Pessoal, falso. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Parágrafo único do artigo 1º. Incluindo municípios, respectivas autarquias e fundações públicas. Então, essa aqui está errada. É inciso 1. Então, eu já tiro de cara a letra A e a letra C. 2, 3, 2, 4. Então, a 2 está certa. A 2 está certa. A 2 está certa. Só vamos ler porque está certo. As certidões de dívida ativa poderão ser recepcionadas para protesto em meio eletrônico, ser suficiente a remessa dos dados essenciais no layout utilizados na central de remessas de arquivos eletrônicos, ficando dispensada a remessa de qualquer imagem, cópia de documento digitalizado ou anexo. Isso aí está no provimento 260, correto. Os valores devidos na apresentação e distribuição a protesto de documentos de dívida pública serão pagos exclusivamente pelo devedor no ato elisivo do protesto ou quando protestado o título ou documento no ato do pedido de cancelamento do seu respectivo registro, observados os valores vigentes da época desse pedido acrescido 50%. Pessoal, isso é falso. Isso é falso. Não tem essa questão 50%, não. Os valores devidos na apresentação e distribuição de documentos de dívida pública é esse aqui. Na verdade, é o seguinte, os valores devidos na apresentação e distribuição do protesto de documentos de dívida pública, que é a hipótese do parágrafo único do artigo 1º, serão pagos exclusivamente pelo devedor no ato de retirada do protesto, né? No ato elisivo do protesto, antes de haver o protesto, ou quando protestado o título ou documento no ato de pedido de cancelamento do respectivo registro. Não tem essa observado os valores vigentes à época. Deixa eu ir lá no provimento 260 para eu... De qualquer forma, não vou achar agora o fundamento legal, mas não tem problema, não. Saibam que não tem os 50%. 4. Os registros de protesto das certidões da dívida ativa deverão ser lavrados no mesmo livro destinados ao registro de protesto dos demais títulos e documentos de dívida. Os registros de protesto das certidões da dívida ativa. Isso aqui também, no
bem, enfim. Vamos ver aqui no tabelionário de protesto. Vou tentar localizar, mas essas questões do tabelionário de protesto, tanto no provimento do Paraná quanto aqui de Minas, eles são bem grandes, né? Vou tentar localizar aqui. Ok, mas saibam, senhores, que o registro de protestos das certidões da dívida ativa elas são lavrados no mesmo livro, destinados aos registros de protestos dos demais títulos e documentos. Agora vamos fazer a questão 16. Acerca da cédula de crédito bancário. Essa cédula de crédito bancário é tratada na Lei 10.931. Lei 10.931. É uma lei que cai muito aqui em Minas Gerais, mas é uma lei muito... Vamos lá. A partir do artigo 26, vamos dar uma olhada no artigo 26. Cédula de crédito imobiliário, ela trata da CCI. Essas cédulas é o seguinte, elas sempre estão aí nas provas e a gente tem uma dificuldade tremenda em tentar achar a fundamentação legal. Mas aí, aos poucos, a gente vai sabendo. Ó, a Lei 10.931 é uma lei importante. Eu vou marcar aqui 10.931 de 2004. 10.000. É instituída a cédula de crédito imobiliário para representar créditos imobiliários. A CCI será emitida pelo credor do crédito e poderá ser... Eles adoram isso. Quem emite a CCI é o credor do crédito imobiliário. E poderá ser integral, quando representar a totalidade do crédito, ou fracionária, quando representar parte dele, não podendo a soma das CCIs fracionárias exceder o valor do crédito que elas representam. As CCI fracionárias poderão ser emitidas simultaneamente ou não, a qualquer momento, antes do vencimento. Garantia real. A emissão da CCI sob a forma escritural, mediante escritura pública ou instrumento particular, devendo esse instrumento permanecer custodiado. Sendo o crédito imobiliário garantido por direito real, a emissão da CCI é averbada no RI da situação do imóvel, na respectiva matrícula, devendo dela constar exclusivamente o nome, o número, a série e a instituição custodiante. Eu estava conversando com a minha professora, que eu encontrei esse final de semana, o último final de semana que eu estive em BH, e ela falou isso para mim, que isso era uma questão muito relevante nas provas da Consulplan, que a CCI ela é emitida pelo credor. A CCI é emitida pelo credor. Ela me chamou a atenção para esse fato. A CCI sempre é emitida pelo credor. E ela é averbada, né? Ela é averbada. Você averba a emissão da CCI e o registro da garantia, e você registra a garantia. Mas você só cobra um ato. Isso aqui é bom para uma prova, viu? Que se cai aquela bomba, ninguém faz. A CCI deve conter... A CCI é título executivo extrajudicial exigido pelo valor apurado. Ela pode ser transmitido, correto? O crédito representado pela CCI será exigível mediante ação de execução, ressalvadas as hipóteses em que a lei determine procedimento especial, judicial ou extra para satisfação do crédito e realização. É a remissão da hipoteca, né? Porque ela pode ser garantida por uma hipoteca. A emissão independe de autorização do devedor do crédito. Olha que interessante, você tem um a receber, a Caixa Econômica, ela tem um crédito imobiliário a receber. Ela pode emitir uma CCI independente da manifestação daquele devedor. Independe, ela pode transferir esse crédito.
A cessão do crédito poderá ser feita pelo meio de sistema de registro de liquidação financeira. Vamos lá. O artigo 26, parágrafo 2º, da cédula de crédito bancário. A cédula de crédito bancário é título emitido por pessoa física ou jurídica. Era isso que a gente estava conversando, que ela me disse. Enquanto a cédula de crédito bancário ela é sempre emitida pelo credor, a cédula de crédito imobiliário é sempre pelo credor, a cédula de crédito bancário ela é sempre pelo devedor. Quem está perguntando aqui? Vamos lá. Referente ao patrimônio da afetação. Então, Celso, CCI, quem emite é o credor. CCB, quem emite é a pessoa jurídica ou física, o devedor, em favor da instituição financeira, que representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. Eu peguei o dinheiro emprestado, o dinheiro veio até mim, então agora eu tenho uma obrigação, eu tenho uma dívida, né? Eu tenho que pagar. Então eu tenho um débito e eles têm o crédito, as instituições contra mim, o crédito e o débito. Eu tenho essa promessa, eu prometo pagar em dinheiro. Essa promessa de pagamento em dinheiro, correto? É o título de crédito emitido, essa promessa. É como se fosse uma nota promissória. Vocês concordam? Vocês concordam que eu posso entregar a nota promissória? Eu posso entregar a nota promissória ao meu credor. Eu entrego a nota promissória ao meu credor. Eu entrego a minha nota promissória ao meu credor. O meu credor, ele pode, se caso ele queira, o direito dele receber aquele quanto, ele pode sim transmitir aquele título de crédito. Então, a cédula de crédito bancário, os senhores se lembram da nota promissória. A instituição credora, a cédula em favor da instituição e tal. A cédula de crédito bancário não pode ser emitida em moeda estrangeira? A cédula de crédito bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira. Artigo 26, parágrafo 2º. 26, parágrafo 2º. A cédula de crédito bancário pode ser protestada por indicação, desde que o credor apresente declaração da posse de sua única via negociável. A cédula de crédito bancário ela pode ser emitida com ou sem garantia. Garantia real, fiança, fidejussória. Não, real é hipoteca penhora de crédito. E fidejussória é a fiança. Cedularmente constituída. Aval, né? Na verdade, é o aval, né? Não é a fidejussória do título de crédito, é o aval. Né? A fidejussória no título de crédito é o aval, perdão. A cédula de crédito representa dívida em dinheiro, poderão ser pactuados. Toda prova de Minas tem uma questão sobre essa lei. Por incrível que pareça. Quando eu comecei a fazer essas provas, que caiu uma questão de cédula de crédito bancário, eu não fazia a menor ideia, nem sabia onde encontrava, do que se tratava. Mas isso lá é relevante. Vamos lá no artigo 41. Aí tem aqui as exposições. 41. Aqui, correto. A cédula de crédito bancário poderá ser protestada por indicação, desde que o credor apresente declaração de posse de sua única via negociável, inclusive no caso de protesto parcial. Isso foi marcado como correta. Letra B, artigo 41. Não será admitido o protesto parcial da CCB? Artigo 41. Inclusive no caso de protesto parcial. É possível o protesto parcial da CCB. É indispensável o protesto da cédula de crédito bancário para garantir o direito de regresso contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores? Regra geral, a gente precisa, né? Vamos ver o que diz o artigo 44.
Aplica-se às cédulas de crédito bancário no que não contrariar o disposto nessa lei a legislação cambial, dispensando o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores. Letra D, artigo 44. Daquelas. Questão muito difícil. Questão 17. Vamos, estamos juntos, né? Sobre as duplicatas e seu protesto. Assinale a alternativa incorreta. Para garantir o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas, a duplicata deve ser regularmente protestada dentro do prazo de 30 dias do vencimento. É competente para protesto das duplicatas o cartório da praça de pagamento constante no título, em sua falta, o do domicílio do sacado. Está certo isso. Para protesto, as duplicatas de prestação de serviço poderão ser recepcionadas por indicação, desde que apresentar documentos comprobatórios da prestação de serviços, conforme dispõe o 260. A duplicata somente poderá ser protestada por falta de aceite ou por falta de devolução antes do vencimento da obrigação. Ó, a letra B e a letra C estão absolutamente corretas. Agora vamos dar uma olhada na letra A e na letra C. Então vamos lá no provimento 260, na parte do... Vamos lá no provimento 260. Duplicatas. Duplicata. Ctrl F. Vamos ver aqui. As duplicatas mercantis e de prestação poderão ser recepcionadas no original. Ó, artigo 300 justifica que... O artigo 300 justifica... a letra C. As duplicatas mercantis e de prestação de serviços poderão ser recepcionadas no original ou por indicações, dispensada a apresentação perante o tabelionato de protesto ou ofício de registro de distribuição de documento comprobatório da entrega das mercadorias ou da prestação de serviços. Para protestos, as duplicatas de prestação de serviços poderão ser recepcionadas por indicação desde que apresentados documentos comprobatórios. Não. Dispensada a apresentação de documentos comprobatórios. A letra C está errada, no artigo 300. A letra D a gente sabe, porque na lei 9492 nós temos que o protesto por falta de aceite, por falta de devolução só antes do vencimento, na 9492, é a letra D, nós já vimos isso. O protesto das duplicatas é o cartório da praça de pagamento. Vamos ver aqui. A letra B também. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ó, 296. Ó, isso aqui também tranquilo, porque embora conste aqui no provimento 260, essa é a lei, provavelmente está na lei de duplicatas. Olha, o título ou documento de dívida será apresentado em regra no lugar de pagamento ou aceite nele declarado, ou na sua falta no domicílio do devedor. A duplicata será apresentada na praça de pagamento indicada no título. A duplicata será na praça de pagamento constante do título ou no seu domicílio no documento sacado. Então, a letra A, B está correta, a letra C está correta, a letra D está correta também, a letra A está correta. Direito de regresso contra endossante. Vamos lá. Vamos ver se a LUG. Ah, mas a LUG fala isso. Ctrl F. Rede de duplicatas. Vamos lá na lei de duplicatas. Vamos ver o que é.
Esse prazo aqui, remessa de devolução, endossante, protesto. A falta será tirado, o protesto será tirado na praça do pagamento constante do título, né? Ou no domicílio do sacado. O portador que não tirar o protesto da duplicata dentro do prazo de 30 dias, artigo 13 da lei de duplicatas, correto? Ele, da data do vencimento, ele perde o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas. Para garantir o direito de regresso contra endossantes e avalistas, a duplicata deve ser regularmente protestada dentro do prazo de 30 dias do vencimento. Perfeito, esse aqui é o artigo 13. Artigo 13 da lei de duplicatas. Ó, tudo está correto, a letra A está correta, a letra B está correta, a letra C está equivocada, porque eu não preciso do documento comprobatório da prestação de serviço. Quer ver? Ó. É o artigo, ó. Por falta. Isso aqui foi revogado, tá vendo? Foi revogado. Não é mais necessário o documento comprobatório. Ok, tranquilo. Do processo para cobrança de duplicata. Da escrita especial, duplicata. Tranquilo. Esses artigos aqui são super importantes. Regra geral, é obrigatório a saída duplicata. Mas pode ser deixado, você o sacado, porque o sacado, né, ele é o devedor. Ele pode deixar de aceitar a duplicata de prestação de serviço pelo motivo de não correspondência com os serviços efetivamente contratados, vícios ou defeitos na qualidade dos serviços prestados, devidamente comprovados, divergência nos prazos e nos preços ajustados. E no caso de entrega de mercadoria, ela está aqui logo no início. Vou ler aqui esse artigo. Artigos. Ó, o comprador é o artigo 8º. O comprador só pode deixar de aceitar a duplicata por motivo de avaria ou não recebimento das mercadorias quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco, vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias devidamente comprovados e divergências nos prazos e nos preços ajustados. Pessoal, a gente está faltando aqui só 4 questões. Na verdade, são mais 2, mas a gente termina amanhã. E aí a gente já começa com a última prova da Consulplan, correto? Última prova da Consulplan. Então, muito obrigado pela atenção e até amanhã às 14 horas, hein? E depois às 19. Tchau. Vamos lá.